A gente vai conversar também com o Tiago, do SAMU, exatamente para você identificar uma crise de epilepsia, o que você pode fazer para ajudar uma pessoa que esteja em crise, qual o primeiro atendimento que você pode fazer para ajudar essa pessoa. 10 horas e 48 minutos. Gente, falei também no início do programa que a gente estava na expectativa de conversar com a Defesa Civil, ou até mesmo com o governador Renato Casagrande, a respeito da chuva aqui no Espírito Santo, que já fez a sua primeira vítima, um menino de 10 anos em Rio Bananal. Governador Renato Casagrande conosco nesta manhã de quarta-feira aqui na CBN. Governador, bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Os alertas vieram, nós chamamos a atenção da população, a Defesa Civil também alertando, desde o início essa possibilidade de chuva forte, e ela veio 310 milímetros em Rio Bananal. E a primeira morte registrada, a gente espera até que seja a última, governador? Menino de 10 anos lá no norte do estado. Infelizmente, Patrícia, porque de fato a gente fez todos os alertas, tudo que era possível fazer, sim. Mas também as pessoas às vezes são alcançadas dentro de forma inesperada. Lá em Rio Bananal a gente não tem todas as informações no detalhe, se foi uma cabeça d'água, se foi uma represa que se rompeu, ou se foi a própria enxurrada de uma chuva muito intensa, que solapou, na verdade, a base de uma casa construída num terreno arenoso, e a casa cedeu, e a hora que ela cedeu, ela desmoronou, e desmoronando ela soterrou 2 adultos e uma criança. Os 2 adultos foram resgatados, a criança, infelizmente, perdeu a vida. Mas, de fato, como você anunciou aí, você informou, 310 milímetros em 24 horas, 200 milímetros em 6 horas lá em Rio Bananal, 350 milímetros em Linhares. Então, muita chuva essa noite, vai continuar chovendo durante o dia de hoje. Tendência, na nossa previsão, é que reduza a chuva amanhã, na quinta, na sexta, no sábado, mas que continue chovendo. Então, como continua chovendo, mesmo que tenha um volume menor de chuva, o risco permanece. Então, nós temos um sistema de alerta hoje que funciona muito bem. Quem puder se cadastrar, se cadastre, é o 40199. A pessoa vai no SMS, se cadastra, coloca o seu CEP e você vai receber os alertas da Defesa Civil Estadual. Então, para nós é importante que as pessoas estejam atentas às informações da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Municipal, para que a gente possa proteger as nossas vidas. A Defesa Civil Estadual ontem em coletiva falou também de equipes extras, fora as equipes normais de rotina, exatamente para atender casos urgentes como esse, que por mais que o pronto atendimento ocorra, vida é uma coisa que se esvai muito rápido, governador? Como é que vocês estão trabalhando um pouco mais? Detalhe um pouco mais para a gente esse esquema de segurança. Estamos lá com todas as nossas companhias, de bombeiros, todos os nossos batalhões de bombeiros no interior. Nós agora anunciamos a criação de um batalhão de resposta a desastre. Então a gente tem toda a nossa estrutura de bombeiro de defesa civil totalmente mobilizado no estado todo, atendendo aí em parceria com as defesas civis municipais. É importante que a gente também ressalte isso. As defesas civis municipais, elas estão muito mais bem organizadas. Nós conseguimos estruturar as defesas civis municipais com veículos, com drones, com equipamentos. Então, há um trabalho muito integrado hoje entre a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Municipal. O bombeiro faz parte disso tudo e a gente então está mobilizado, acompanhando e alertando, fazendo monitoramento de toda a situação. Também agora, nesse momento, acompanhando a cota do Rio Doce, a cota do Rio Itapemirim, a cota do Rio Castelo, porque o nível desses rios também tem aumentado. A gente tem monitoramento desses rios, estamos também acompanhando, monitorando, se for possível alertar, a gente alerta. Lá para Castelo, por exemplo, já foi emitido um alerta da possibilidade do rio transbordar, sair da calha, e as pessoas que moram às margens do rio precisam ficar atentas a essas informações. O senhor pretende visitar o norte do estado, que ainda tem chuva bem volumosa prevista para aquela região? Algumas regiões, alguns municípios podem ter. Pretendo sim. Hoje o tempo está totalmente fechado, sem condições da gente sobrevoar regiões, mas assim que o tempo abrir, a gente vai ter condições de visitar os municípios mais afetados, mais atingidos.
estamos com as nossas equipes lá nos locais, mas vou sim fazer visita a essas regiões. Algumas cidades já procuraram o senhor para pedir apoio? Na verdade, eu tenho ligado para os prefeitos, né, falado com eles. Por enquanto, nós estamos trabalhando no local, em condições, nós estamos preparados aqui para a área de assistência, né, primeiro para a emergência, para o cuidado agora, para a gente trabalhar para salvar vidas, se for o caso. Daqui a pouquinho, a parte de assistência, nós estamos organizados com colchões, com cesta básica, com tudo que é preciso fazer para apoiar as famílias, se for necessário. Então, nossas equipes, Secretaria Estadual de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Municipal de Agricultura, estamos já todos em contato um com o outro para a gente poder organizar o trabalho parceiro, se for preciso. Governador, a gente espera mais chuva, segundo a Defesa Civil, pelo menos para hoje, uma chuva um pouco mais volumosa. Ela vai continuar mesmo diminuindo de volume, como o senhor disse, ainda causa risco. Qual o recado que o senhor tem para a população capixaba? Olha, atenção às informações e às orientações da Defesa Civil Estadual e das Defesas Civis de cada município. Evite deslocamento longo, distante, viagens, tá certo? Assim, barreiras que podem cair, então evitar deslocamento. E se deslocar, se a sua casa estiver numa área de risco, você precisa ficar muito atento, se for preciso até se deslocar para a casa de um parente, de um amigo, de uma família amiga. Então, tudo isso é muito importante neste momento, porque o que a gente tem que evitar é o risco das nossas vidas. Governador, obrigada por conversar conosco aqui na CBN, deixando o nosso ouvinte a par do que o estado da preocupação, né, do governo do estado com as cidades. Desejo que essa chuva diminua e que nós tenhamos números mais satisfatórios em termos de volume e que nenhuma vida mais seja perdida por conta da água. Obrigado, Patrícia. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigada. Um abraço para o senhor e para a equipe. Gente, a notícia realmente é muito triste, né? Uma criança de 10 anos. O governador falou que essa casa estava sobre um terreno arenoso e ela acabou sendo derrubada com a chuva. Todos estavam soterrados, os 2 adultos e uma criança. Os 2 adultos foram resgatados, mas o menino de 10 anos, infelizmente, não resistiu. O governador pretende, sim, é o norte do estado. A questão é que o tempo está muito fechado e que impede o voo de helicópteros, mas sim, assim que ele tiver condições de voo, ele diz que pretende ir ao norte do estado e visitar aquela região que ainda está sendo atingida por um volume considerável. Para você ter uma ideia, você que sintonizou a CBN agora, Rio Bananal teve 350 milímetros, inclusive, foi citado pelo governador, porque isso é em 24 horas, ou seja, das 7 horas da manhã de ontem até as 7 horas da manhã de hoje. Outro boletim vai ser emitido daqui a pouco, entre 10 e 11 horas da manhã. Então, esses números podem ser que aumentem um pouco mais. O governador já citou até 350 milímetros. Linhares também, mais de 300. Só que a Sooretama, que está ali coladinho com Linhares, no norte do estado, 179 milímetros, quase 200. E a gente tem ali um pouco mais para o noroeste, região serrana, Ibitirama, 165, Afonso Cláudio, 125, norte de Novo Aracruz, 125, região serrana, Santa Maria de Jetibá, ali nas Três Santas, 116 milímetros, Divino de São Lourenço, ali na região do Caparaó, 114 milímetros, e por aí vai, gente. Boa Esperança, também lá no norte, 99 milímetros de chuva, Vila Velha, 96, quase 100 milímetros de chuva. E o alerta continua dessa chuva volumosa, excepcional até, como dito pela Defesa Civil, pelo menos até hoje. A partir de amanhã, essa chuva pode diminuir, mas essas cidades que estão recebendo ainda volumes expressivos, sim, 150, 179, mais de 100 milímetros é volume expressivo. 100 milímetros é um volume expressivo, gente. E para quem já está recebendo um volume muito grande nas últimas horas, qualquer gota faz diferença. Então fica aí o alerta que mesmo que a chuva diminua, alguns locais ainda estão com a terra encharcada, os rios elevados. Ele chamou a atenção aí
para alguns rios, o nível do Rio Doce, o nível do Rio Itapemirim, do Rio Castelo, inclusive que já tem alerta para transbordamento, para a população já ficar de sobreaviso. E fica aí, então, o cuidado e a atenção necessária que todos devemos ter. Equipes de plantão, equipes extras, sim, resposta rápida, mas em questão de vidas, gente, vidas vai em segundos, né? Então a gente tem que ter realmente muita atenção e muito cuidado. Infelizmente, o menino de 10 anos perdeu a vida e foi até agora o único, e a gente espera que continue sendo o único, que mais ninguém sofra dessa forma, como nós temos visto, gente, em outros estados brasileiros, tá? A gente teve São Paulo um tempo atrás com chuva forte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que estão vivendo esse período de chuva também. Tem uma zona de convergência do Atlântico Sul que está cruzando lá da região amazônica, a região central do Brasil, e pegando e chegando aqui na região sudeste, exatamente Rio de Janeiro, São Paulo, passando por toda Minas Gerais, uma cidadezinha ou outra ali na divisa de São Paulo com Minas, mas é esse corredor, pegando ali do Amazonas, região centro-oeste toda, parte do nordeste do país e a região sudeste, Minas Gerais principalmente, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Para hoje, eu já te digo que esses 3 estados estão com os 3 alertas. O amarelo de chuva intensa, o laranja de chuva intensa e o vermelho de acumulado de chuva. Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sendo que o acumulado de chuva, que é o alerta de grande perigo, o alerta vermelho, a maior parte desse alerta está sobre o Espírito Santo. Pega algumas cidades de Minas, na divisa com o nosso estado, e pega uma parte do Rio de Janeiro também mais ao norte, na divisa com Minas Gerais e também com o Espírito Santo. Mas a maior parte desse alerta vermelho está aqui com os municípios do estado, e são 73 dos 78 nesse alerta vermelho do INMET, que casa com o alerta de chuva excepcional da Defesa Civil, que foi estendido até hoje. E ontem a gente comentava, né, que provavelmente o INMET também renovaria o seu alerta, que iria até ontem para hoje, e foi exatamente o que aconteceu, alertas renovados até o final dessa quarta-feira. A gente continua de olho aqui para passar todas as informações para você. 11 horas em ponto.